como tu tem usado, derrama em nós, sobre nós, para nós, mais uma porção do teu Espírito, nos exorta, nos admoesta, nos leve a um lugar de revelação, e que a tua palavra prospere em nós, para o resultado para o qual será enviado, fazendo somente a tua vontade, em nome de Jesus. E você aplaude a Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Quantos trouxeram a sua espada? Levante sua espada. Levante sua espada. Se você não trouxe, o Senhor vai te dar uma espada hoje, em nome do Senhor Jesus. Levante a palavra de Deus. Levante a palavra de Deus. Fale: Senhor, aqui está a minha espada. Senhor, aqui está a minha espada. Senhor, aqui está o meu pão. Aqui que eu bebo da água da vida. Aqui que eu me alimento para a eternidade. Não, fale com fé. Aqui que eu me alimento para a eternidade. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo do número 24, no verso do número 11, verso número 12. Meu querido irmão, hoje nós iremos passear pela palavra de Deus. Então fique atento. Você que não trouxe Bíblia, o Senhor vai te pegar, cadeira, vai te pegar sim, vai te tornar um vaso novo. Mas se você tem dificuldade de acompanhar com a versão diferente, acompanhe aqui pela tela. A tecnologia, meu irmão, ela foi Deus que deu a oportunidade de a gente ter, para a gente usar para a glória dele. Então o celular para a glória dele, a tela para a glória dele, o projetor para a glória dele. Então vamos aproveitar aquilo que o Senhor nos deu, amém? Então, eu vou ler na nova versão, na nova Almeida atualizada, NAA, capítulo de número 24, no verso de número 12. A minha epígrafe diz: Moisés e os anciãos sobem ao monte outra vez. Atenção para a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para você, para que você ensine ao povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué. Novamente, Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Agora no capítulo 33, no verso de número 11. Mais adiante, no capítulo de número 33, no verso de número 10, diz o seguinte: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, diga comigo, porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Diga isso com força, meu irmão. Não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda. Quantos aqui não irão se afastar da tenda de Deus? Coloque a Bíblia na cadeira e aplauda o Senhor.
Aplauda o Senhor, diga obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, não, diga, glorifique ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo pão, pelo alimento, pela água da vida. Obrigado, Senhor. Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, mande a tua palavra ao teu povo. Fale conosco nessa noite. Não se detenha a operar. Que o mal não roube a sua palavra e que o Espírito prospere em nosso coração e frutifique para o qual foi enviado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tome seu assento. Tome seu assento glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós iremos trabalhar no dia de hoje, que nós começamos trabalhando, no caso, no Êxodo de número 24, no capítulo de número 13 e o capítulo de número 33, o verso de número 11, tudo isso para enfatizar uma coisa, que Josué, o personagem bíblico que nós temos trabalhado nos últimos dias, que Josué, auxiliar de Moisés, não se apartava da tenda. E o tema de nossa mensagem hoje é permanecendo fiel e permanecendo no fogo. Amém? Diga comigo, permanecendo fiel e permanecendo no fogo. Glória a Deus. Meus irmãos, Josué, inicialmente o texto bíblico vai dizer que o nome dele era Oséias, e nós vamos percebendo algumas coisas que só quando nós olhamos atentamente para o texto. Isso é dito no momento em que os nomes dos homens estão sendo listados para que aqueles 12 homens, aqueles 12 espias vão à terra. E a palavra de Deus vai dizer que o nome dele era Oséias, só que Moisés passou a chamar Oséias, filho de Num, de Josué. E eu creio, meu irmão, que tudo que está na palavra de Deus tem algum propósito. É Deus que está falando aqui. E todas as vezes que Deus em sua palavra usa alguém para mudar o nome, Ele está falando, a sua identidade muda o eu. Todas as vezes que o nome de alguém é alterado na palavra, é Deus dizendo, a sua identidade está sendo mudada. Por isso, meu irmão, que os nomes, eles são muito importantes. Então, pelo amor de Deus, dê um nome bonito para o seu filho, em nome de Jesus. Dê um nome bonito para o seu filho, amém? E aqueles que têm um nome feio, meu irmão, você tem um nome feio, tudo bem, na glória todos nós receberemos um novo nome. Na glória todos nós receberemos um novo nome, que Ele nos dá, que Ele nos dará. Por quê? Porque é Ele mudando a nossa identidade. Nós temos uma identidade aqui na terra. O meu nome é João Marcos, mas quando chegar na glória, eu terei o nome que Ele falar que eu terei. Eu creio que meu nome, meu irmão, meu nome é lindo. Ele está 3 vezes na Bíblia. Glória a Deus pelos meus pais, nome lindo. Só que esse nome foi o nome que eu recebi dos meus pais. Chegará um dia que eu receberei o nome do Senhor da glória. E esse nome, se o meu nome agora já é bonito, aquele lá será maravilhoso. Amém? Então, Josué, Oséias no caso, passa a se chamar Josué, profeticamente, por uma imposição de Moisés. E nós sabemos que todo o texto bíblico, meu irmão, ele aponta para um alvo, e este alvo se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Meu irmão, toda vez que você lê um texto bíblico, se você não estiver olhando Jesus no texto, não é o Espírito Santo que está falando com você. Se toda vez que nós lemos a palavra de Deus e Jesus ele não é revelado aos nossos olhos, não é o Espírito que está falando com você. Porque o que João vai dizer é que todo aquele que sabe e acredita e fala que o Filho de Deus é Jesus Cristo, a quem ele enviou, a quem Deus enviou, este tem o Espírito, e aquele que nega isso, este não tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você vê um crente com um papo, está falando de tudo, menos Jesus, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Amém? E nós sabemos que tudo aponta para Jesus. Moisés teve um papel profético de libertador do povo, de retirada das mãos do Egito. Isso profeticamente aponta para o Cristo libertador que tira-nos do império das trevas. E quando ele muda o nome de Josué, ele está profeticamente dando uma nova identidade para Josué. E Josué, em hebraico, é Yeshua. Yeshua é o nome do nosso Senhor. E o que significa Josué? Quem sabe o que significa Josué? Do Senhor vem a salvação. Então, glória a Deus. Então, quando Moisés está mudando o nome de Josué, ele está falando: a sua salvação vem do Senhor. Quem te guia é o Senhor. E meu irmão, o meu objetivo hoje é traçar todo o caminho que Josué fez na presença de Deus até que se tornasse um líder. Porque nós temos a impressão de que Deus escolheu pessoas específicas para derramar o Espírito Santo e que o resto de nós mortais não temos essa oportunidade. Que Deus escolheu pessoas específicas para usar e o resto de nós não temos essa oportunidade. E Deus está dizendo hoje pela sua palavra: está repreendido. Todos nós somos sacerdotes reais, cheios do Espírito Santo. Cada um sendo usado por Deus o seu chamado. A diferença é que tem alguns homens e algumas mulheres que atendem ao chamado de maneira fervorosa e não se apartam da tenda de dia e nem de noite. E estes homens serão mais usados por Deus. Meu irmão, o que separa você do Billy Graham talvez seja o lugar que ele nasceu, o chamado que ele teve e a busca que ele teve ao Senhor. Mas o Senhor, Jesus Cristo, que morreu pelo Billy Graham, mesmo que morreu por mim, o Espírito Santo que encheu a Billy Graham, que encheu a Charles Spurgeon, que encheu a George Whitefield, todos os homens de Deus que foram usados na história, o mesmo Espírito Santo de Deus é o Espírito de revelação que está aqui hoje falando pela palavra. Então, meu irmão, abra o coração para Jesus, abra o coração para o Espírito, deixe Ele te usar, seja uma ferramenta nas mãos do Senhor. O meu objetivo aqui hoje é mostrar que Josué, ele não foi simplesmente aquele que era puxa-saco de Moisés. Ele foi um homem que não se apartava da presença de Deus, que não saía de perto da coluna de fogo, e isso fez ser um grande homem de Deus, usado. A primeira vez que Josué aparece no texto bíblico é em Êxodo, no capítulo de número 17, vamos abrir, no verso de número 9. Então nós iremos, só para ficar claro para os irmãos, nós iremos traçar todo esse período que Josué é revelado na história do povo de Israel. Então no capítulo de número 17, no verso de número 9, é a primeira vez que Josué é citado. E a minha epígrafe diz, vamos começar a partir do verso de número 8. A minha epígrafe diz o seguinte: os amalequitas atacam Israel. Eu vou estar tomando a leitura. O verso de número 8 diz: então vieram os amalequitas e atacaram a Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte.
e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo, para que Moisés sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, um do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro, repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é minha bandeira, e Yahvé Nissi, Jeová Nissi. Amém? Meu irmão, todo esse texto que nós lemos, ele mostra a primeira vez que Josué é falado, é citado no texto bíblico. E qual era o cenário? O cenário era que tinha um povo que passou a sua formação, ou seja, a maior parte do tempo como escravo. Pense que eles tinham acabado de sair do regime de escravidão, e antes disso, eles passaram apenas por 3 ou 4 gerações como pessoas livres. Então, o povo de Israel, ele passou mais tempo como escravo do que como livre. Eles não tinham as ferramentas de luta, eles não tinham um sistema hierárquico estabelecido, eles não tinham nada a não ser o Senhor Deus dos exércitos. E para eles, meu irmão, isso lhes era suficiente. Eu oro para que nessa noite o Senhor lhe seja suficiente. Eu não sei o que você tem, você pode ter todo tipo de recurso ou nenhum, mas se não tiver o Senhor, de nada adianta. E aquele povo, eles tinham nada. Eles tinham apenas os despojos que eles ganharam do Senhor, mas tudo que eles tinham era o Senhor que dava. Então, os amalequitas, descendentes de Esaú, viram a oportunidade de uma presa fácil. Meu irmão, não seja como os amalequitas. Não se aproveite de ninguém no momento da fragilidade. No dia que você fizer isso, o Senhor virá sobre você com mão forte. E foi isso que os amalequitas fizeram. Foi isso que os amalequitas fizeram. Eles aproveitaram da fragilidade daquele povo e os atacaram. Então o Senhor levanta Josué neste cenário de um povo fragilizado, um povo sem as ferramentas, sem as artimanhas, sem as técnicas, sem nada, mas eles tinham Jesus. Na pessoa de Josué, eles tinham o Senhor. Que eu e você sejamos como Josué, que sejamos levantados no momento da aflição. Meu irmão, no momento da alegria, todo mundo quer ser levantado. No momento da festa, todo mundo quer ser usado. Aqui na presença de Deus, aqui quando o Espírito está caindo sobre nós, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Agora, para ir buscar alguém perdido nas drogas, ninguém quer ser cheio. Para vir para a oração, ninguém quer ser cheio. No momento de calamidade da vida de alguém, poucos são os que falam: eis-me aqui, Senhor, para ser ferramenta em suas mãos. Josué, ele foi aquele que estava disponível no momento que recebia os despojos, mas ele também foi aquele que estava disponível no momento da aflição. Meu irmão, eu oro para que o Senhor te levante como um instrumento nas mãos dele no momento da aflição. Seja na sua vida, seja na vida da igreja, seja na vida de algum irmão, mas que você seja instrumento de Deus no momento da aflição. Josué, ele não apareceu
no momento bom, ele apareceu neste momento, mas foi neste momento que o Senhor usou. Então não importa, meu irmão, o momento que você chegou até a presença de Deus, não importa qual era a circunstância, não importa qual é a circunstância agora, o que importa é que se você estiver disponível, o Espírito Santo de Deus te enche. O que importa é que se você estiver disponível, a presença de Deus estará com você, e você será ferramenta nas mãos de Deus. E foi assim com Josué. Então, ele foi ferramenta nas mãos de Deus, se levantou como guerreiro. Ele não tinha tido formação na guerra, mas ele se prontificou. E quando Moisés falou, Josué, reúna os homens e vá lutar, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Moisés. Eis-me aqui, eu sou seu servo. Fala o que eu faço, ele faz. E ele foi. Só que ele não foi desprotegido. Ele não tinha um armamento, ele não tinha as técnicas, ele não tinha a tática, mas ele tinha um homem de Deus que estava orando por ele, que levantava a mão. Enquanto levantava a mão, o povo vencia, e quando abaixava, o povo, os amalequitas prevaleciam. Então, meu irmão, se existe alguém que está sendo enviado, seja você o intercessor. Se existe alguém que está sendo enviado para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um pregador, seja você um intercessor. Seja você aquele que estende a mão e abençoa, aquele que estende a mão e fala, Senhor, usa Josué. Meu irmão, tem espaço para todo mundo no reino. Talvez você não será aquele que estará indo ao campo de batalha, mas você será aquele que estenderá a mão, assim como Moisés fez, e o povo prevalecerá pela sua oração. Seja uma pessoa de oração, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem de oração. Onde há oração, ali há poder. Onde há intercessão, ali há poder. Onde existe alguém por trás, estendendo a mão e falando, vai com ele, Senhor, vai com ele, Espírito, usa ele, transforma ele, ali há poder. Meu irmão, não ouse sair do lugar se não tem alguém orando por você. O reino de Deus é um reino de amigos. Todos nós somos irmãos. Então, se tem alguém sendo enviado para pregar, tem alguém que está se prontificando e fala, deixa que eu fico aqui na retaguarda, eu estendo a mão, mas nós só queremos ser enviados. Nós só queremos ir até a guerra e falar, deixa aqui comigo. Mas se a presença de Deus não estiver com você, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. E eu digo mais, seja você Josué, que vai à batalha, seja você Moisés, que estende a mão, ou seja você Arão e Ur, que seguram a mão do intercessor. Meu irmão, o reino de Deus é um reino de amigos. Eles passaram o dia inteiro guerreando, e Moisés ele estava estendendo a mão, sabe aqui? Moisés ele estava estendendo a mão, ele estendia a mão. E quando ele estendia a mão, o povo prevalecia lá embaixo. Quando ele cansava, o povo se perdia. Se você não é quem está no campo de batalha, e se você não é Moisés, seja o Ur que levante a mão de Moisés. Seja Arão, sacerdote do Senhor, que estende a mão, que segura a mão do profeta, que segura a mão do libertador. Que honra, pô. Obrigado. Que honra é fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Que honra é fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Seja limpando o chão, seja estendendo a mão, seja orando por um enfermo, seja pregando a palavra, seja entregando uma marmita, seja qualquer ocupação, se for para a glória de Deus, que honra é estar com Ele. Amém? Então, daquele momento que o Senhor fez que aquele povo ganhasse dos amalequitas, o Senhor disse para Moisés, faça o memorial e diga para Josué, o Senhor é a minha bandeira.
Jeová Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Diga para o seu irmão, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Deus está te dizendo, o Senhor é a nossa bandeira. Diga, o Senhor está te dizendo, o Senhor está te dizendo, o Senhor é a nossa bandeira. Quando o Senhor ele fala isso para Moisés, é para que Moisés entenda que quando o Senhor fala isso para Moisés, para dizer para Josué, é para que Josué entenda que ele só fez porque o Senhor estava lá, que ele só conquistou, que ele só venceu a batalha porque o Senhor era a bandeira sobre ele. Seja o Senhor a bandeira sobre nós. Ai de mim, sair um dia sequer na rua, levantar um dia sequer da cama, se o Senhor não estiver sobre mim. Que nós possamos entender que é o Senhor que está sobre nós. Em tudo que você for fazer, meu irmão. Não é só no momento que nós fomos expulsar um demônio, mas no momento que você estiver trabalhando, no momento que você estiver limpando a sua casa, no momento que você estiver cozinhando para os seus filhos, o Senhor é a bandeira sobre você. Não queira fazer as coisas na força do seu braço. Não ache que você é capaz sem o Senhor. Tudo que há de bom em você é o Senhor, e o que há de ruim é você mesmo. Não é o diabo não, irmão. Não é o diabo não, ele já é ruim completo. Existe bondade e maldade dentro de você. Tudo aquilo que há de bondade é o Senhor. Tudo aquilo que há de maldade é você mesmo. Então que a gente possa entender que toda conquista foi o Senhor que nos deu. Eu não quero conquistar nada se não for o Senhor que me deu. Do que adianta eu ganhar o mundo se eu não estiver com o Senhor? E esse é o problema, meu irmão. Tem muita gente dizendo que foi o Senhor que deu, e o Senhor está dizendo, eu não dei nada para ninguém. Tem muita gente que conquista um carro com dinheiro sujo e coloca lá, foi papai que me deu. Só se foi o papai da mentira, porque não foi o Senhor. Meu irmão, tudo aquilo que o ímpio conseguiu, o Senhor permitiu, mas não foi o Senhor que deu para ele. Escolha ser fiel no pouco. E talvez o muito nem chegue neste plano para você. Por quê? Porque a gente, aí fica legal, né? A gente fala, eu vou ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu ganharei. Mas às vezes não, às vezes você não vai ganhar muito. Às vezes você vai ter que ficar fiel só no pouco, a vida inteira. Às vezes, talvez você, mãe, seja enviada para as nações, ou a sua maior missão seja criar os seus filhos. A sua maior missão seja cozinhar para os seus filhos. Talvez, pai, você seja enviado para pregar em Angola, para ir na terra do Enoque. Que você vá para o Brasil inteiro, ou o seu maior papel, a sua maior ocupação, a sua maior missão será prover o alimento para a sua casa. Seja no que for, seja fiel. Porque é melhor ter pouco, estar com o Senhor, do que ter muito, estar com o mal. O que o Senhor fala, é melhor entrar cotoco, é melhor entrar sem braço, sem perna, sem olhos, sem ouvido, sem nariz. É melhor entrar sem nada no céu do que entrar perfeito no inferno. Do que adianta, meu irmão, do que adianta você conquistar as coisas na força de seu braço? Por quê? Porque a traça e a ferrugem corrói aquilo que você conquista na força do seu braço, mas aquilo que você conquista no Senhor, os tesouros que você ajunta no céu, este ninguém pode tocar. Glória a Deus. E Josué, ele permaneceu.
sendo obediente e sendo um guerreiro na mão do Senhor. Quantos guerreiros e guerreiras temos aqui hoje? Quantos guerreiros e guerreiras temos aqui hoje? Mas será que você tem lutado as batalhas que Deus mandou? Ou você tem lutado as batalhas que você escolheu? Quais batalhas você tem lutado? Quais batalhas você tem escolhido lutar? Meu irmão, tem algumas batalhas que não valem a pena. Tem algumas batalhas que não é para você se levantar, que não é para você guerrear. O melhor guerreiro é aquele que sabe o momento de guerrear. O melhor soldado é aquele que sabe o momento de atirar e sabe o momento de ficar quieto. Cara, se você está atirando para tudo que é lado, se você está atacando para tudo que é lado, você é imprudente, você é tolo. E a sua recompensa você já recebeu. Sabe, sejamos como pomba para o bem e astutos como a serpente para o mal. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Sabe, às vezes você está lutando uma batalha, você está descendo a madrugada todo dia orando pelo seu marido, e o que o Senhor está falando é: seja uma boa esposa antes de orar por ele. Você está descendo a madrugada, você está falando: Senhor, converte aquele desgraçado, Senhor, aquele filho de Belial, ele está endemoniado, tira o cão dele, converte ele, aquele incircunciso, toca nele, e você só xinga ele. Você é imprudente, a sua palavra é de maldição, você é tolo. Você está guerreando uma batalha, você acha que você está guerreando uma batalha. No mundo espiritual e no mundo físico você está perdendo tudo. O Senhor nos chama para a sabedoria. A sabedoria é o que diz Provérbios, a sabedoria está gritando nas praças. Ela está correndo atrás de nós. O problema é que tem muitos de nós infelizes que estão correndo mais rápido que ela. Ela está correndo atrás de mim, eu estou indo mais rápido que ela. Está amarrado, gente, em nome de Jesus. Deixa a sabedoria te pegar. Deixa a sabedoria do alto te pegar. Meu irmão, inteligência nós conquistamos estudando, mas sabedoria nós conquistamos no alto. É do alto que vem a sabedoria. Eu conheço tanta gente que tem tanto conhecimento, é tão inteligente e é tão tola. O que separa o inteligente do não inteligente é o esforço. É isso que separa. O inteligente do não inteligente é o esforço. Não existe ninguém burro, não. Existe gente preguiçosa, que não estuda, que não se compromete, que não busca. Ai, João Marcos, é que eu sou burro. Eu sou burro, eu não conheço a Bíblia. Você não lê? Como você vai conhecer? Ai, é que eu não sei da Bíblia. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque é mais fácil jogar a culpa na nossa burrice do que falar: eu sou descarado. É mais fácil jogar a culpa em Deus e falar: caramba, Deus, nem para você me dar uma cabeça grande igual do João Marcos, né? Para mim ser inteligente. É mais fácil colocar isso na conta do Senhor do que falar: eu sou preguiçoso, eu tenho sido descarado mesmo, eu não sento para ler, eu não sento para aprender. É isso que separa, é o esforço. Agora, o que separa o tolo do sábio é a direção e a submissão ao Senhor. O que separa, anote isso, o que separa o sábio do tolo é a submissão. Esta é a linha que separa. Josué, ele era sábio porque ele era submisso ao Senhor. Ele era submisso, ele era obediente à voz do Senhor. Seja obediente, seja submisso. A sua maior guerra não é contra Satanás. Meu irmão, eu gosto de dizer isso, ele está debaixo do meu pé, esse desgraçado. Satanás está debaixo do meu pé. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo do meu pé. Eu piso na cara dele. Se vem um demônio aqui, eu saio, em nome de Jesus. Não vai ficar brincando, não. Meu irmão, não tem guerra. Não tem guerra, não tem batalha. Não, vamos aqui, eu contra Satanás, Jesus contra 10 mil Satanases. Não existe isso. Basta uma palavra e ele vai embora.
Chega. Ai, que eu estou passando uma batalha espiritual, não sei o quê. É claro que existe batalha espiritual, meu irmão. Mas aí a pessoa dá muita ênfase para Satanás. Ai, que a batalha espiritual está forte na minha vida, e não sei o quê. Está repreendido, meu irmão. Pisa na cara da serpente. Não tenha medo de Satanás. Tenha medo do pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. Satanás, ele usa o pecado na sua vida. Se não tem pecado, não tem nada para ele usar em você. É um jogo bem equilibrado. Eu bato do lado e apanho do outro. Não tem guerra. Agora, a nossa maior guerra é contra nós mesmos. A nossa maior guerra é a guerra que Jacó teve, e lutar com Deus, e deixar que Deus ganhe. Sabe qual é o seu problema? Sabe por que você não ama o Senhor? Sabe por que você não busca o Senhor? Porque vocês têm vencido a batalha contra Ele. Você entende? Você tem vencido. Vocês estão lutando, e você tem vencido a batalha. Você tem que deixar a sua vontade sobressair a vontade dEle. Eu oro hoje para que caia um temor santo sobre nós, e que Ele vença a batalha. O vitorioso, Rei da glória, vença a batalha dentro de mim. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Ele quer. Eu não vou fazer o que eu penso, eu vou fazer o que Ele pensa. A minha opinião é a opinião dEle. Vença a batalha em nós, Senhor. Vença a batalha em nós. Glória a Deus. Seja como Josué, meu irmão. Seja obediente, seja paciente. Escute a voz do Senhor. Josué, ele sobe ao monte junto com Moisés. E quando ele sobe ao monte junto com Moisés, ele busca o contato que o povo antes rejeitou. Por quê? Porque em Êxodo, no capítulo de número 20, vai dizer, Anderson, que o povo estava com medo, né? Estava em pecado. Porque só tem medo de profeta quem está em pecado. Ai, tem medo da irmã do coque. Pelo amor de Deus, filho. Para. Se arrependa do seu pecado. Ah, que eu tenho medo de vir revelar. Eu não, meu irmão, eu quero que ela venha e taque a mão na minha cabeça e eu caio debaixo do poder de Deus. Sabe, não tem que ter medo. Se você tem medo de alguém que é usado pelo Espírito Santo, você está em pecado. Se arrependa, se converta. O povo que era pecador, que era descarado, ele estava com medo de estar face a face diante de Deus. O Deus de toda a glória, Ele convidou o povo para estar diante dEle. E o povo falou, vai lá Moisés, tamo junto, vai lá e fala com Ele por nós. Até quando nós faremos isso? Até quando terceirizaremos aquilo que é para nós fazermos? Aqui onde eu estou, nesta posição de pregador, eu sou plenamente substituível. Deus pode levantar qualquer um e tomar aqui e ser usado na onde eu estou sendo. Aqui como ministro de louvor, o Senhor pode levantar qualquer um e ser usado no meu lugar. Agora, diante dele, ninguém pode orar por mim, ninguém pode buscar por mim. Qual que era o problema dos filhos de Jó? É que os pais deles buscavam por eles. Se os pais de vocês buscarem o Senhor por vocês, o destino de cada um de nós será o mesmo destino dos 10 primeiros filhos de Jó: a morte, a sepultura, para aqueles que não buscam o Senhor, para aqueles que terceirizam. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Aqueles que falaram, vai lá Moisés na minha frente, vai lá no meu lugar. É o que nós temos feito. Vai lá apóstolo, vai lá líder, vai lá pastor, ora por mim. Meu irmão, como eu falei, nós temos que orar um pelos outros. Só que busca devocional, a minha devoção pessoal, ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode amar o Senhor por mim, ninguém.
Ninguém pode amar o Senhor pela Bruna, pela Iraci, pela Cida. Ninguém pode. Somente elas. E o povo de Israel tinha rejeitado o relacionamento com Deus. E Moisés foi falar: Senhor, se eles não vão, eis-me aqui. Mas Josué, ele podia ter falado: já que o povo falou, né, eu não vou buscar. Ele falou: está repreendido, eu vou atrás, eu sigo a nuvem, eu sigo a nuvem. Se é com Moisés que ele vai falar, então eu vou estar perto de Moisés. Meu irmão, nós temos que seguir a nuvem, nós temos que seguir o Espírito. É com o Anderson que ele está falando, então coloca a mão na minha cabeça, joga um xarabacanta, cai aqui, debaixo do poder de Deus. Nós temos que seguir a presença de Deus, nós temos que seguir a nuvem, nós temos que seguir, e não correr dela. Pelo amor de Deus, gente, até quando nós correremos da presença de Deus? Eu quero correr em direção a Ele. É na igreja que Ele está, é aqui que eu vou cair no chão. É na praça que Ele está, o avivamento está ali, é ali que eu vou estar correndo, caindo no chão, orando em línguas. Eu vou estar buscando. Busque a presença de Deus, busque o coração do Pai. Meu irmão, nós temos livre acesso. Sabe, quando o véu rasgou também a desculpa que nós tínhamos de buscar o Senhor. Quando o véu rasgou também a terceirização da busca, a terceirização do amor. Por quê? Porque agora não é um grupo, uma família que é sacerdote. Está amarrado, meu irmão. Parênteses aqui, está amarrado. A família do pastor, a família sacerdotal da igreja. Está amarrado. Sacerdotes e sacerdotisas são todos aqueles que têm o Espírito Santo, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se você não é sacerdote, venha aqui na frente, se arrependa e seja lavado pelo sangue de Jesus. Seja sacerdote do Senhor. E ele ia, meu irmão, ele permanecia. No capítulo de número 33, no verso de número 11, que nós começamos lendo, diz que, não, vamos voltar nisso aqui, no Êxodo, no capítulo de número 33, no verso de número 11, diz que quando Moisés entrava na tenda, o povo ia lá, saía da sua casa, não ia perto da tenda. Por quê? Porque a tenda estava morando a glória de Deus. O fogo de Deus estava ali. E aí o povo via o fogo de Deus de longe e ficava lá, né? Saía da sua casa. Ai, o fogo de Deus, a presença de Deus, amém. E voltava. Mas Moisés estava no meio do fogo. Moisés estava no meio da presença de Deus. Vamos ler aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Ah, Senhor, fala comigo como quem fala com seu amigo. Fala comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Depois Moisés voltava para o arraial. Então tinha um momento, Anderson, que Moisés voltava. Aquele com quem o Senhor falava, tinha um momento que ele saía. Mas Josué, ele não se afastava da tenda. Ele não se apartava da tenda. Fazia chuva, fazia sol. Fazia frio, fazia calor. Ele não se apartava da tenda. E aqui a Bíblia, ela não diz pra gente se ele ficava profetizando, se ele ficava chorando, se ele ficava caído, se ele passava o dia em jejum. A Bíblia não diz, mas diz que ele permanecia na tenda. Meu irmão, se tem um que vai permanecer, eu quero ser este um. Se está todo mundo rejeitando, eu prego para eles, mas se eles não querem, a paz do Senhor, eu quero ser aquele que busca. Está toda a igreja, eu estou pregando aqui para vocês, se vocês não querem ouvir, paciência, eu quero ser aquele que vai ouvir, eu quero ser aquele que vai buscar, eu quero que minha família esteja na presença de Deus, mas se eles não estiverem, eu quero ser aquele que vai permanecer. Aqui diz que ele permanecia, o pai dele não ficava, nem Moisés ficava 24 horas, ele permanecia. Talvez ele permanecesse sentado, esperando Deus falar com ele. Talvez ele ficasse ajoelhado, esperando Deus falar com ele. Deitado debaixo da glória de Deus, não
sei como ele ficava, mas ele permanecia. Meu irmão, eu não sei como você pretende fazer, como você tem passado, como você está, mas você deve permanecer na tenda da glória de Deus. Na tenda da glória de Deus. Talvez, meu irmão, imagina aquele povo que só murmurava, que só reclamava, parecia um povo que eu conheço de uma igreja. Só reclamava, só murmurava. Imagina Josué ajoelhado diante da tenda da glória e passando, lá o trouxa, de novo aí. Não trabalha, né? Não, já sei porque ele está na presença de Deus, que não quer trabalhar. Preguiçoso, bandido, descarado. Eu sei porque não está na presença de Deus. Tá no bolsa tenda, né? Tá no bolsa tenda, tá querendo mamar na teta de Moisés. Ele está querendo sugar Moisés. Não importa os comentários, ele permanecia. Não importa o comentário sobre você. Se um comentário te desestabiliza e te faz sair da presença de Deus, então quer dizer que aquela pessoa, a opinião pública, é o seu Senhor, e não Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. Meu irmão, a única opinião que me importa é a opinião de Deus. A opinião dos meus pais é importante, dos meus amigos, dos meus líderes, mas se todos eles estiverem dizendo uma coisa e o Senhor estiver dizendo outra, eu vou falar: Pai do Senhor, eu vou nessa direção, eu vou aqui, eu seguirei a nuvem, eu seguirei a nuvem. O povo de Deus, o povo que era para ser o povo de Deus, murmurava e ele permanecia. No momento de espiar a terra, tinham 10 falando que não daria certo. Ele falou: se o Senhor disse para mim, a terra já é nossa. Ele e o velhinho do Caleb, se o Senhor já disse, meu irmão, a terra é nossa, que se levante no nosso tempo jovens e velhos, homens e mulheres, que digam: se o Senhor disse, a terra já é nossa. Se o Senhor disse, se o Senhor prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa servirá. Eu já posso ver. Meu irmão, ande na opinião do Messias, ande na opinião do Mestre. Não importa, Anderson, não importa se disserem para você: busca tanto, virou pastor e o Lucas ainda não veio para a presença de Deus. Se Deus falou para você, siga a voz da nuvem, siga a voz do Messias. E mesmo que todos da sua família saiam da presença de Deus, seja aquele que fala: Senhor, eis-me aqui. Porque talvez nós achamos que o Senhor é obrigado a converter toda a nossa família. Infelizmente, muitas pessoas daqui terão familiares que não irão para o céu. Terão familiares que não estarão na presença de Deus. Mas apesar disso, você deve permanecer. Por quê? Porque o seu Senhor é Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. O seu Senhor não é a sua família, não pode ser. Eu não estou falando para você ser omisso e não pregar para eles. Eu estou falando que se você pregar e mesmo assim eles não permanecerem, seja você quem permanece. Josué era aquele que permanecia, meu irmão, e ele era repreendido. Teve uma vez que todo o povo estava, o espírito de Moisés, o espírito que estava sobre Moisés foi dividido sobre 70 anciões. E, como? Isso, esses 2 vasos de Deus, 2 tochas de Deus, estavam queimando, porque, pensa, o espírito que estava sobre Moisés, o espírito de Deus, tinha sido repartido sobre eles. E a Bíblia vai dizer
que todo mundo já tinha ido embora, e tinha 2 velhinhos que não paravam de profetizar, que não saíam do arraial, que estavam continuando, que não paravam, e aí Josué, obediente, servo do Senhor, falou: Moisés, manda eles parar, Moisés. Já passou, fala lá para eles, já passou. E aí Moisés disse: por acaso você está com ciúmes por mim? Ele quis dizer: cuide da sua vida, vai caçar o teu. E aí ele disse: quem dera todo o povo profetizasse. A profecia aqui é o equivalente a línguas estranhas, meu irmão. Não estou falando que eles falavam em línguas. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança não tinha línguas celestiais, mas é o equivalente ao que diz a 1 Coríntios, né? Que a profecia é o equivalente das línguas. Então era como se eles estivessem falando em línguas. Aí chegou ele, que era servo de Deus, que era obediente, mas que ficou com inveja. Isso mostra, meu irmão, que até os homens de Deus, às vezes eles vão ter sentimentos ruins. E que o Senhor levante Moisés, que mande eles cuidar da vida deles. Que Deus coloque um Moisés no seu lado, que fale para você parar de ser invejoso, para você parar de ser fofoqueiro, para você parar de ser bobão, de ser Maria vai com as outras, que se levante Moisés do seu lado. E Josué falou: eu recebo. Ele não deu mais nenhum pio. Ele podia ter falado: quem Moisés acha que é para falar assim comigo? Eu estou há tanto tempo do lado dele, ele vai lá e coloca o Espírito para cair sobre os velhos e não sobre mim. Eu que sou guerreiro, eu que ando com a presença de Deus. Talvez o seu sentimento na igreja seja: eu estou há tanto tempo aqui, e o Senhor vai lá e batiza com o Espírito Santo o menino que acabou de entrar. Eu estou há 40 anos na igreja evangélica. Eu estou na Jesus na sua casa desde que começou. Mas você é gelado. Cara, eu não entendo. Se eu estou vendo alguém sendo usado pelo Espírito Santo, eu falo: usa eu também. Eu não vou falar: como assim ele está sendo usado? Eu vou falar: como assim eu não estava disponível nesse momento? Sabe, várias vezes eu estava na igreja, eu estava boiando, prestando atenção na lâmpada, sabe, prestando atenção no trabalho da faculdade, e aí eu via alguém sendo tomado, eu não falava: caramba, ele foi eu não, eu falava: meu Deus, onde que eu estava? Eu devia ter ido buscar também. Aí eu vejo, aí o David chora, aí o Mateus fala em línguas, aí eu tô: como assim? Eu também não estou falando. Senhor, fala comigo também, toca em mim também. Não, meu irmão, não tenha o sentimento de inveja, tenha o sentimento de: faz em mim também, toque em mim também. E se ele está sendo cheio, eu também posso, eu também quero. Em nome de Jesus, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito. Eu falei na casa do oleiro, existem 3 maneiras de alguém ser batizado com o Espírito Santo: pedindo, com imposição de mãos, ou a maneira mais legal, que é quando ninguém pediu, isso aí, ninguém pediu, ninguém pôs as mãos e foi do nada. O Senhor disse para você como ele ia fazer? Para mim não. Então, meu irmão, eu vou tentando de tudo. Eu vou orando, eu vou falando. Todo profeta que eu vejo, eu vou falando: coloca a mão na minha cabeça, sabe? Tenha discernimento, tenha a fome de Deus. Teve um dia que a Vera pregou, faz uns anos já, aqui, e colocou vários pastores, né, vários profetas aqui. Aí eles estavam orando, né? Aí falou assim: quem quer ser usado na profecia, vai na Vera e a Vera vai orar por você. Quem quer ser usado no dom da palavra, vai no apóstolo e ora por você. Aí tinha, sei lá, umas 10 pessoas aqui. Aí eu fui em todas as filas. Sabe? Eu quero tudo, irmão. Se é Deus que está dando, cara, eu vou pegar tudo que está disponível no self-service. Se é Ele que está dando, se vem dele, eu estou facinho. Sabe?
Pelo amor de Deus, às vezes Deus era para estar te usando já era para você estar sendo ferramenta na mão de Deus, mas você está tão preso naquilo que você quer, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer pregar, naquilo que você quer falar, e você não está sendo usado por Deus. Eu já vi tantas pessoas que achavam que o seu dom era um, e o Espírito veio e jogou ela para o outro lado, e hoje elas são poderosamente usadas. Meu irmão, dê ouvidos à voz de Deus. Pare para ouvir Deus. Você vai orar, para só de você falar. Só a gente quer falar na nossa oração. Eu sento e falando, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a igreja, abençoa o Pockets, abençoa a BU, abençoa a faculdade, abençoa, trabalha em mim, eu quero ser como você, né? E aí, eu falo, aí eu deito. Aí ele fala, e eu não vou falar? E eu não vou dar minha opinião? O Senhor está convidando a gente para dar opinião. Ele quer que a opinião dele esteja em peso sobre você. Peça para o Senhor. Fala, Senhor, qual é a sua opinião sobre mim? Sonda-me, ó Deus. Veja se há em mim outro andar. Sonda-me. Fala comigo. Nem que seja para me dar um tapa, para me repreender, mas não deixa de falar comigo. Josué, ele foi usado por Deus na guerra, mas ele foi repreendido por Deus no secreto, e ele permaneceu. Ele podia ter virado a casaca, assim como Corá, Datã e Abirão, ele podia ter feito igual, mas ele não fez, ele permaneceu. Ele poderia ter falado, porventura, fala Deus apenas com Moisés, eu ando junto com ele também, então ele deve falar comigo. Ele ficou quieto. Ele estava na unção do eis-me aqui. Ele estava na unção do beba de barde. Ele estava bebendo de tudo que o Senhor estava derramando. Seja você, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de boca aberta. Gente, ele tinha muito boca aberta, panguando assim para cima. Às vezes Deus quer falar com você. Já era para você estar assim, voando na presença de Deus, você está engatinhando ainda. Já era para você estar, bebendo da palavra de Deus, e você ainda está comendo leite, tomando leitinho, né? Como Paulo diz, na linguagem de Paulo. Já era para vocês estarem lá na frente, mas vocês são, resumindo, versão João Marcos Oliveira, vocês são tão boca aberta que eu não consigo dar alimento sólido para vocês. Vocês são tão bobão que eu não consigo dar alimentos sólidos para vocês. Tem que dar leitinho. Vocês entendem? Quem está entendendo? Diga amém. Em nome de Jesus, esteja disponível para o Senhor. Em tudo que Ele propor. Meu irmão, ele era um guerreiro, ele se tornou um líder, mas antes disso ele era um servo obediente, um auxiliar obediente. Em Deuteronômios 34, no verso de número 9, diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia lhe ordenado. Sabe por que você não tem autoridade na sua casa? Sabe por que você, mãe, não tem autoridade no seu lar? Sabe por que você, pai, não tem autoridade no seu lar? Sabe por que quando você vai orar, o demônio não vai embora? Quando você vai orar, não tem autoridade, não tem poder de Deus sobre você, porque o Espírito não está sobre você. O Espírito está nos convidando hoje. Sabe? Grude alguém que é cheio do Espírito Santo. Você só anda com bobão, meu irmão. A gente só anda com bobão. E a gente quer ser da hora. Sabe, sinceramente, eu não tô falando que você tem que estar na unção de uns coach aí, a unção do networking. A unção do networking, você só tem que andar
com quem vai te jogar para frente. Esses jovens aqui, não quero andar com eles não, porque eles não estão no meu nível. Não estou falando isso para você não. Eu estou falando que grude alguém que é cheio do Espírito Santo. Grude um grupo de pessoas, sabe? Seja você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seja você a transformação. Quem são as pessoas que têm te influenciado? Quem são as pessoas que têm te dado autoridade sobre você? Porque o que é autoridade? O que é autoridade? É o fala, a pessoa faz. Quem é que está entrando na sua cabeça? É o Senhor ou é outro Deus? Não tem problema você estar na firma, no meio dos ímpios. Tem problema você ser influenciado por eles. A roda não pode mais ser escarnecedora quando você chega. Não se assenteis na roda dos escarnecedores. Ele não está falando não evangelize os escarnecedores. Ele está falando que quando você sentar na roda, ela não será mais escarnecedora, ela terá vida. Quando você chega em algum lugar, as pessoas passam a falar mais mal de alguém, ou elas não ouviram a voz de Deus. Quais são os princípios que você tem carregado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele era cheio do Espírito, e tudo que o Senhor falava para ele fazer, ele fazia. Sejamos como Josué, meu irmão, que escuta a repreensão do Senhor, que sabe ouvir a voz dele quando ele manda. Sejamos abertos, estejamos abertos ao que o Senhor tem para nós. Se é no louvor, se é na palavra, se é na oração, eu estou aberto para o que Ele quer para mim. Meu irmão, larga desse papo de chamado. Não que todos nós temos um chamado, mas você fica, não, porque o chamado dói, e que o chamado que está sobre a minha vida, e o chamado, meu irmão, para com isso. O Senhor nos chama para sermos pregadores do Evangelho, para sairmos do império das trevas e vivermos no reino da luz. De resto, eu quero estar aberto para tudo. O meu chamado não é pregar às quintas-feiras aqui na igreja. O meu chamado é ser amigo de Deus. E eu vou ser amigo de Deus pregando, cantando, limpando, evangelizando, expulsando o demônio. Eu serei amigo de Deus em todo lugar. Seja amigo de Deus. Deixe o Senhor falar contigo como quem fala a um amigo. Não importa o lugar, não importa a ocupação, não importa o que você estiver fazendo. Seja comendo, seja bebendo, façais para a glória de Deus. E para finalizar, pode se colocar de pé. No capítulo de número 24 de Josué, no verso de número 15. Josué 24:15. Perdão, Josué 24:14. Josué, ele passou a vida inteira servindo ao Senhor e ouvindo a sua voz. Ele não se apartava da tenda da congregação. E ele fez, o Senhor usou ele para fazer aquilo que ele não usou Moisés. Moisés foi usado para libertar, mas para tomar posse da vitória foi Josué. Qual era o perfil de Josué? Era alguém obediente, alguém que ouvia. Nós estamos nesse período falando de obedecendo para conquistar. Conquistar o que, se não a presença de Deus? Sabe, obedeça para conquistar o coração de Deus. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Coloca aqui para mim, Josué 24:14. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Sabe, certa vez uma missionária que pregava em um ambiente hostil, no Oriente Médio, se eu não me engano, disseram para ela, a mãe dela disse para ela, filha, eu estou com medo por você, você não está segura. E ela falou, mãe, eu estou no lugar mais seguro da terra.
E não é o Oriente Médio. O lugar que eu estou é no centro da vontade de Deus. Este é o lugar mais seguro para se estar. Josué, ele passou a vida inteira fazendo aquilo que Deus esperava. E no final da vida ele diz: agora pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se outros deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. No final, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: eu fiz a minha parte, eu preguei, eu conduzi vocês. Agora que eu estou no fim da minha vida, eu não sei o que vocês querem, mas eu sei que eu vou continuar com a minha casa servindo ao Senhor. E no verso de número 31, do capítulo 24, mostra que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Sabe o que está dizendo aqui? Que enquanto Josué foi líder daquele povo, eles não se apartaram da presença de Deus. Enquanto Josué foi líder da sua casa, ela não saiu do caminho do Senhor. Homem de Deus, que a sua casa não se aparte dos caminhos do Senhor. Homem de Deus, guerreiro do Senhor, que a sua casa não se aparte dos caminhos do Senhor, enquanto você estiver liderando ela. Mulher de Deus, guerreira do Senhor, enquanto você estiver liderando, junto com seu esposo, ou sozinha, junto com o Senhor, que debaixo da sua liderança, a sua casa não saia da presença de Deus. Os seus filhos podem escolher. Você, pastor, os membros da sua igreja, suas ovelhas podem escolher, mas não porque você não falou, não porque você não pregou, não porque você não foi fiel. Sejamos fiéis ao Senhor, no começo ao final, do início ao fim. Sejamos fiéis ao Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor de toda a glória, nós queremos ser obedientes ao Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor de toda a glória, Senhor de toda a majestade. Libere sobre nós o peso da Sua opinião, o peso da Sua glória sobre nós. E nós sabemos que nós só viveremos, Senhor, um pleno avivamento, um pleno amor, uma plena convicção de fé, um pleno derramamento do Espírito. Nós só viveremos quando nós formos fiéis. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Se ninguém orar, eu quero ser aquele que estará orando. Se ninguém pregar, eu quero ser aquele que vai estar pregando. Se ninguém te amar, eu quero ser aquele que te ama de todo o coração. Caia sobre a sua igreja. Espírito de Deus, caia agora sobre a igreja do Senhor. Caia agora um temor santo, um temor da desobediência. Senhor, que a desobediência tenha um peso gigantesco em nossos corações. Espírito Santo, que nos faz lembrar, nos faça lembrar de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele está nos levando, que é para a glória de Deus, que é para o reino da luz. Nós queremos viver para a Sua glória, Senhor. Senhor, eu oro para que cada homem, cada mulher aqui seja guerreiro do Senhor, mas antes de ser guerreiro, seja seus amigos. Levante sua mão, fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser seu amigo, Senhor. Eu quero ser seu amigo. Libera sobre mim o peso da sua opinião. Diga com fé: o peso da sua opinião
Cai agora, Senhor, sobre mim. Caia, Senhor, sobre mim. Caia, Senhor, sobre nós. Diga com fé: caia, Senhor, sobre nós. Um santo temor, um santo desespero pela sua presença, pelo seu coração. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Aplauda, Senhor Jesus. Aplauda, 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 aplauda. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.